Olá, meus amigos, voltamos na nossa relação. Olha aqui, paramos aqui. Vamos lá? O que nós podemos fazer aí agora? Primeiramente, só para dar dica a vocês, vamos parar agora aí. Essa expressão eu vou multiplicar pela de cima. O x continua embaixo, não é isso? Esse x será multiplicado por 2.800.000. Então teremos x menos 3 vezes 2.800.000 mais 120.000. Vou multiplicar essas duas expressões. E esse x eu vou multiplicar por essa de cá. Então, essa expressão aqui eu não estou multiplicando? Sim ou não? Não estou multiplicando? Eu vou passar ela como? Dividindo. Então, se eu fosse arrumar a expressão, eu teria 2.800.000 mais 120.000x sobre x, não posso esquecer disso. Está multiplicando, eu passo dividindo. Então, tá aí a nossa expressãozinha. Põe na tela. Será que bate com o que ele forneceu? E aí? Aqui, se eu fosse desenvolver, como é que ficaria a história? Será que vai bater? Ou não? E aí? Se eu fosse cortar aqui, ó, gente, eu vou fazer até uma maluquice aqui só para ficar melhor. Esse x eu cortaria com esse x aqui. Então isso daqui, eu posso dizer a vocês que é 2.800.000 sobre x. Corto nesse x com esse. Essa é a expressão correta. $2.800.000 dividido por x mais 120.000 é igual a 2.800.000 dividido por x menos 3. Essa é a nossa expressão correta. Põe na telinha. E aí você vai observar que está errado. Porque na verdade, ó, se eu jogar esse 120.000 para o outro lado, se eu jogar esse 120.000 para o outro lado, eu tenho 2.800.000 dividido por x menos 3, que é igual a 2.800.000 dividido por x menos 120.000. E ele errou porque ele colocou mais 120.000. Então o item 4 ele está errado. Ô Bruno, mas espera aí. Ele falou que eu reduzi 3 pessoas. E por essa redução de 3 pessoas eu recebi 120.000 reais a mais. É verdade. A quantidade de pessoas reduzida em 3 significa dizer o valor inicialmente previsto mais 120.000. Então os 120.000 não vai ficar somado com esse número. Os 120.000 vai ser somado a esse. Porque inicialmente eu não iria dividir para x? Iria. Então qual era a quantia que você vai receber? Eu ia receber esse valor aqui, porque tinha 6 pessoas. Aí o cara me avisa, não, Bruno, aconteceu um problema. 3 não pagaram a relação. E agora? Pelo fato de 3 não pagarem na história, o que aconteceu? O valor que eu inicialmente iria receber, que é esse, aumentou em 120.000. Então, por isso que a opção de resolução apresentada por ele está errada. Tá certo? Então, na verdade, o valor que inicialmente estava previsto mais os 120.000 foi resultado da redução de 3 pessoas. Então essa é a expressão correta, como vocês estão vendo aí. Então por isso que eu digo, muito cuidado,
porque o CESP é arteiro, ele adora prejudicar os candidatos. Então, cuidado com a maldade. Põe na telinha. E aí você observa aí que o erro está no sinal. Esse 120 mil não é somado dessa relação. Ele é somado na história. E aqui, ó, ficou menos. Por isso que o item está errado, porque aqui deveria ser mais. Então o item errado. Vem comigo? Aí, se vocês me permitem, eu vou apagar aqui a história. Tá certo? E vou, já que eu montei a minha proporçãozinha aqui, posso ir embora? Vamos embora? Vamos fazer o seguinte, vamos cortar esses 4 zerinhos aqui para diminuir o número. Já que eu estou cortando todo mundo aqui, ó, posso fazer isso? Acho que aí fica melhor a situação, ó. Então, antes de fazer a proporção, 280 mais 12x sobre x é igual a 280 sobre x menos 3. Então, cortamos aí os números agora. Eu acredito que agora fique melhor a situação. Então, vamos aqui na proporção. 280 vezes x, vou botar só aqui para você, ó. 12x, x menos 3. É isso que nós vamos fazer. Vamos juntos? Então, 280 vezes x, 280x. 280 vezes menos 3, 28 vezes 3, 24, não 2, 6, 8. Menos 840. Aqui, mais 12x ao quadrado, menos 36x, que é igual a 280x. E aí o processo é o mesmo. Vamos cortar de um lado e vamos cortar do outro. Porque nós temos sinais iguais, ou mesmo número, sinal de igualdade entre eles. Quando passarmos a relação, troca o sinal. Vamos simplificar aí por 12. Então, x ao quadrado menos 3x 84 menos 70 igual a 0. Então, chegamos a essa expressãozinha aí. X ao quadrado menos 3x menos 70, que é igual a 0. Então, essa é a nossa expressãozinha aí. Beleza? Então, gente, ó, só para adiantar aqui, eu passei isso aqui dividindo porque eu queria comparar as duas expressões, como eu comparei para vocês, para dizer que a quarta questão estava errada. Como todos os números do numeradores das frações aí, eles possuem uma quantidade comum de zeros. Então, vamos cortar. Então, cortamos aqui os 4 zeros, porque é a quantidade de zeros comuns a todos os números. Isso eu posso fazer porque eles estão todos em cima, ou seja, são os numeradores. Aí eu resumi para 280 mais 12x, que é igual a 280 x menos 3. E aí nós já conhecemos esse processo aí. Tem um aluno meu que batizou que eu achei legal. Ele disse que é do chuveirinho. 280 vezes x, 280x, 280 vezes menos 3, menos 840. 12x vezes x, 12x ao quadrado. 12x vezes menos 3, menos 36x. Então, vamos apagar aqui e cortar um com o outro. Então, 12x ao quadrado, menos 36x, menos 840. Dividindo por 12, x ao quadrado, menos 3x, menos 70, igual a 0. E aí vamos juntos, firmes e fortes, na nossa caminhadinha aí. Vamos resolver. X ao quadrado. Vamos pelo macete? Vamos lá? Deixa o delta e básico para vocês. Pelo aquele macetezinho, qual é a primeira observação? Isso. O nosso C, ele é negativo. Olha aqui. Então eu não olho pela soma. Eu vou olhar pela diferença. Então a diferença
é igual a menos 70. E o que mais? E o produto, ou a diferença, gente, aqui, desculpa, menos 3, diferença é igual a 3. E o produto, 70. Eu olhei ali o 70 e me empolguei. Então a diferença é menos B, então menos 3. E o produto é igual a 70. O que nós vamos fazer agora? Isso, que legal. Vamos fatorar o produto. Fatorando o produto, 70 por 2, teremos 35, por 5, 7, por 7 vai dar 1. Então nós vamos fatorar o produto da história. Beleza? E aí começamos a nossa combinação. 2, 5 vezes 7 é igual a 35. Não serve. Não serve porque a nossa diferença tem que ser igual a quanto? A 3. Aí eu vou aumentar a combinação. 2 vezes 5, 10 e 7. 10 e 7, beleza? Aí o que nós temos? Que a nossa diferença corresponde a 3. 10 e 7, a diferença é igual a 3. Só que eu não posso esquecer de um detalhe. Qual é o detalhe? Produto negativo, teremos uma raiz positiva e a outra raiz o que? Negativa. O número maior acompanha o sinal da diferença. Então eu tenho 10 e menos 7. Como não existe quantidade de pessoas negativa, então eu tenho 10 pessoas. Então inicialmente eu iria dividir esse prêmio, olha que coisa legal, para 10 pessoas. E aí cada um ia receber 2.800.000 dividido para 10 pessoas, 280 mil, bom dinheiro. Só que dividiu por 7 pessoas. Então aí ficou 400 mil para cada. Põe na telinha. A quantidade de elementos do grupo de amigos que fizeram jus ao prêmio, cuidado. Inicialmente eram 10 pessoas, só que 3 não pagaram. A quantidade de pessoas que realmente fizeram jus ao prêmio corresponde a 7 pessoas. Isso é muito importante. 7 pessoas fizeram jus ao prêmio. Então essa é a relação que nós temos aí. Então muito cuidado que ele está lhe perguntando. Quantas pessoas inicialmente estavam previstas? 10. Mas quantos fizeram jus ao prêmio? 7. Porque 3 pessoas foram excluídas da história. Então você tem que só ficar atento se ele está perguntando o valor inicialmente previsto ou o valor final. Esse é um erro que acontece nessa questão. O pessoal faz tudo certinho, mas chega nesse pequeno detalhe e vacila. E nós não podemos perder por isso. Ok? Põe na tela. Então a questão 5 está errada. Questão 6, que é uma questão 2 em 1, né? Cada um dos elementos do grupo de amigos que efetivamente pagou a parcela correspondente ao jogo recebeu uma quantia superior a 250 mil. Ó, grupo de amigos que efetivamente pagou a parcela. Quantos amigos pagaram a parcela? Foram 7 amigos. E aí cada um deles recebeu, inicialmente deveriam receber 280 mil, os 10, só que como só 7 tiveram direito, então ficamos com 400 mil, ou seja, uma quantia superior a 250 mil. E o item está certo. Então, infelizmente, essa questão não dava para sair pela resposta. Você tinha que literalmente realizar o trabalho braçal. A nível de equação de segundo grau, esse é o caso mais difícil. O processo é o mesmo, mas qual é a situação?
que nós devemos ficar espertos na situação do cálculo. Isso é muito importante. Nós devemos ficar ligados no cálculo da questão. Hoje em dia, a equação do segundo grau já não tem sido muito cobrada em prova de concurso. Assim, Bruno, mas eu vi na prova, sim, de 100 provas, uma. Tá certo? Hoje está sendo cobrado mais até a função quadrática do que a própria equação do segundo grau. Função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então, por favor, eu botei muitas questões repetitivas por isso. Por favor, não fiquem chateados, mas é isso que você pode se perder. São problemas como esse, então vamos fazer uma outra situação semelhante a essa. Põe na telinha. Veja que foi uma questão do CESP, a outra foi do Banco do Brasil 2, ou seja, para uma região. Aí na outra região, ele cobrou a mesma questão. Deixa eu só apagar aqui o quadro. Enquanto isso, vocês dão uma lidazinha na questão aí. Um grupo de amigos saiu para assistir a um filme no cinema do bairro. Lá chegando, constataram que o preço das entradas para todos, refrigerante e pipoca, era de R$ 585. Esse valor deveria ser dividido inicialmente entre todos os do grupo. Mas por delicadeza, os integrantes do grupo que moravam nesse bairro resolveram dividir entre eles o valor correspondente ao que cabia aos 4 integrantes que não moravam no bairro. O que acrescentou à despesa de cada um dos primeiros a quantia de R$ 20. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Então aqui no grupo de amigos havia menos de 8 moradores do bairro onde ficava o cinema e cada um deles coube uma despesa superior a R$ 70. Indicado por X, a quantidade de pessoas do grupo de amigos, e por Y, a quantia que cada um deles deveria inicialmente desembolsar. É correto afirmar que X e Y são tais que X vezes Y é igual a 585 e 20X menos 4Y é igual a 80. Olha aí. Vamos aqui, devagarzinho, montar a nossa história. Então lá chegando, o preço das entradas para todos, refrigerantes e pipoca, era de R$ 585. Esse valor deveria ser dividido inicialmente entre todos os do grupo. Mas por delicadeza, os integrantes do bairro que moravam resolveram dividir entre eles o valor correspondente ao que cabia aos 4 integrantes que não moravam no bairro. Então vamos lá. Eu tenho X pessoas. Então 585. Nós temos X pessoas. E Y valor por pessoa. Então, X vezes Y, a quantidade de pessoas que nós temos, vezes o valor que cada pessoa pagou, deu exatamente R$ 585, foi quanto eles gastaram. Só que aí houve aquela brincadeira de novo, põe na telinha. O que aconteceu? Resolveram dividir entre eles o valor correspondente ao que cabia aos 4 integrantes que não moravam no bairro. Então, em vez de dividir por X pessoas, eu vou dividir por quantas? X menos 4. E aí o que é que aconteceu? Põe na telinha. Eu vou ter que desembolsar mais dinheiro, lógico, porque diminuiu a quantidade de pessoas. E acrescentou a despesa de cada um dos primeiros a quantia de R$ 20. Então agora nós temos quanto para desembolsar? A quantia inicialmente prevista, mais 20. Beleza? Então essa é a nossa expressãozinha aqui. X vezes Y é igual a 585.
x menos 4 vezes, né, y mais 20, que é igual a 585. Ok? Então, vamos que vamos. Eu vou substituir aqui, ó, x vezes y é igual a 585, y é igual a 585 sobre x. Que aí eu já vou no embalo só. Então eu tenho x menos 4, y mais 20. Ô Bruno, eu preferi, fica a seu critério, pegar o x menos 4 e jogar para cá e formar uma proporção. Eu posso? Pode. Por exemplo, você vai ter o quê? Que y mais 20 é igual a 585 dividido por x menos 4. Por que eu posso fazer isso? Porque se esse número está multiplicando, ele passa para o outro lado como dividindo. Então isso não mudou na relação. Então está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Agora, quem é y? 585 sobre x. E aí eu vou pegar o y daqui e vou colocar 585 sobre x. Então, 585 sobre x mais 20 é igual a 585. Eu não posso realizar a proporção, porque eu tenho que colocar aqui numa única fração. Eu vou tirar o MMC aqui, x. Vou repetir aqui esse lado. Agora eu já começo a trabalhar na razão? Não. Primeiro eu tenho que colocar todo mundo no mesmo denominador. E aí eu começo o processo. X por x vai dar 1, nós temos 585. Mais x por 1 vai dar x vezes 20, 20x. Agora sim, o que é que nós temos? A nossa proporção. Vamos na proporção? Então, 585 mais 20x vezes x menos 4, que é igual a 85x. Vou multiplicar aqui, ó, 585x menos, vou multiplicar, esse é o horário da noite, beleza? Menos 2.340 mais 20x ao quadrado menos 80x, que é igual a 585x. O que é que eu posso fazer agora? Cortar a expressão. E aí chegar numa equaçãozinha do segundo grau. Então, 20x ao quadrado menos 80x, 2.340. Vamos dividir por 20? X ao quadrado menos 4x. Vamos dividir ali por 20. Menos 117. Tranquilos? Beleza? Chegamos nessa expressãozinha aí agora. X ao quadrado menos 4x menos 117 igual a 0. Então é essa expressão que nós vamos continuar na nossa caminhada. Então, novamente, uma equaçãozinha do segundo grau. Então, pessoal, dá aquela paradinha especial aí para copiar, porque no último bloco eu continuo fazendo essa questãozinha para vocês, ok? Então não sai daí, eu te espero no último bloco.